Olá pessoal, vamos a mais uma aula de informática básica em que a gente vai continuar explorando os conceitos do LibreOffice Calc. Eu vou partir do princípio que vocês já memorizaram direitinho, que tem nas outras aulas, que vocês já entendem como é que se chega a esse ponto aqui, tá? Então mesclei algumas células, eu fiz uma organização da maneira que eu achei que era mais adequado, colocando uma cor de background, colocando as letras em caixa alta, mas enfim. Aqui não tem nenhuma fórmula, tá? Aqui foi só uma formatação prévia mesmo para a gente ter já acelerar a aula, para a gente já pegar algumas coisas com dados, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Um exemplo de boletim escolar, muito simples. Essa parte de cima aqui é toda para simplesmente definir a planilha, colocar alguns nomes. E o que é importante mesmo vai acontecer daqui para frente, que são as nossas fórmulas. Aqui a gente vai ter uma fórmula bem fácil na qual a gente já está acostumado a trabalhar, que é a função soma. Essa função soma você pode adicionar simplesmente clicando aqui nesse botão e ele já faz digamos assim, já se formata automaticamente de uma maneira a tentar acelerar o processo. Então, só apertar nesse botãozinho aqui que ele já vai querer pôr a fórmula da maneira mais organizada possível, da maneira que a planilha está entendendo que você está dispondo dos seus dados, tá? Mas para a gente não esquecer como é que se formata ela, então a gente vai aqui, ó, igual, soma, soma de que? Abre sempre o parêntese, clica na primeira célula, shift, clica na última e fecha parêntese, beleza? Enter, prontinho. A gente já tem o nosso total. Eu vou partir do princípio que vocês já sabem o que é a função soma, viu, pessoal? Então, ainda tem isso aqui tudo para eu colar a função soma. Confirmam? Para eu colar a função soma em todas as outras de uma maneira já corrigida, para ela deixar tudo organizadinho, acelerar meu trabalho, você marca aqui, ó, Ctrl C, marquei, marquei as outras células em que eu quero colar a função e Ctrl V. E aqui eu não estou passando o valor aparente da célula, eu estou passando a fórmula, né? Aqui tem o valor aparente, é o que a gente vê, é o que vai ser impresso, e aqui eu tenho o que realmente está na célula, que é a fórmula, que é o que me interessa. E a gente aqui tem uma outra função, aqui eu quero uma média. Poxa, eu vou, a princípio você pode até ficar tentado de pega isso aqui e divide por 3, também dá certo, mas a gente quer explorar as funções do LibreOffice Calc. Para vocês terem uma ideia da quantidade de funções que existem no LibreOffice Calc, olha só quantas tem aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar melhor de ver. São só essas aqui. Então eu vejo que a barra de rolagem está bem pequenininha e tem um montão de fórmulas, de funções. E eu posso assegurar a vocês que eu acho que eu nunca utilizei 10% dessas funções. Tem muita coisa aqui. Uma das funções que interessam a gente, que é a função média. Vamos lá, vou pesquisar a função média aqui. Olha só, por ordem alfabética, média. E vocês vão ver que tem um monte de outras funções, média geométrica, harmônica, interna e por aí vai. Mas o que eu quero aqui é essa mais simples mesmo, é a função média, que vai fazer tudo que eu quero. Depois de abrir o assistente de função, seleciono a função que eu quero, seleciono a função média no caso, dou um próximo, beleza. Aqui com o assistente de função a gente já tem uma prévia do que vai ser apresentado como resultado. Então ele vai dizer que tem um erro, vai reclamar que a divisão está por 0, porque eu não coloquei nenhum argumento, nenhum número, digamos, para ele calcular, né? Aqui ele dá um exemplo de como a forma é escrita, ó, pessoal, igual, média, abre parênteses, fecha parênteses, e o que vem aqui dentro é que é mais interessante, beleza? Vocês podem selecionar as células uma por uma. Seleciona a primeira, passa o argumento, seleciona isso aqui, passa o argumento, seleciona o terceiro número, terceira célula no caso, passa o argumento, beleza. E olha só o que aconteceu, como prévia ele já vai me apresentar esse resultado. Então,
Então se eu dar um ok, e eu tenho aqui a média do aluno, né? A média desses 3 valores. Se você fizesse isso aqui e dividisse por 3, também ia dar certo, não teria problema, mas é fim didático, gente. A gente quer explorar as funções do LibreOffice Calc. Então, como é que é a função média? Igual, lembrem-se que se eu digitar uma letra errada aqui ou deixar sem acento, ele não vai reconhecer a fórmula. Digitei aqui igual média, abri parêntese, clico no primeiro argumento, shift, na última célula e fecho parêntese. Só é dar enter e está correto. Tranquilo, pessoal? Para colar a função nas outras células, só vou dar um Ctrl C, na que já tem a função, e dar um Ctrl V e beleza. Já tem aqui uma parte do problema resolvido. E agora a situação. Eu queria que ele dissesse o seguinte aqui no final. Se caso a média for 7 ou maior que 7, então está aprovado. Mas se não for maior que 7, então ele está em recuperação. Ok? Como é que a gente faz isso? Tem uma outra função, a função lógica. É a primeira vez que a gente vai usar uma função lógica aqui no nosso curso. Se dentro da função se, eu dou um próximo aqui, ó, qual é o teste lógico que você quer fazer, meu camarada? O que é que você quer testar como lógica? Então eu quero que ele faça o seguinte: eu quero que ele pegue o valor que está aqui nessa célula e verifique se ele é maior ou igual a 7. Ele já vai dizer, não, é verdade, ele é, porque o resultado não está apresentado aqui, ó. Mas não teria função, verdadeiro, só que eu não quero que ele apresente verdadeiro. Eu quero que ele apresente a palavra aprovado ou em recuperação. Fica mais fácil para os professores que forem usar essa tabela entenderem. Desculpem. Toda vez que eu for digitar uma palavra para ser apresentada como resultado, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Saiu da fórmula, não tem problema. A lógica vai ser a mesma, tá? Igual se, abre parênteses e verifica se essa célula, na G6, é maior que ou igual a 7, ponto e vírgula. Caso ela seja, você vai colocar aqui, abre aspas, sempre quando se for digitar texto para apresentar, nessa célula você tem que abrir aspas e colocar o texto, ok? E ponto e vírgula de novo. Então eu digo aqui agora reprovado não, recuperação, ok? Então lendo a fórmula ficaria assim: se G6 for maior que 7 ou se G6 for igual a 7, então ele está aprovado. Mas se G6 não for maior que 7 e se G6 não for igual a 7, então ele está em recuperação. Ok? Só isso, já aparece aqui aprovado. Eu poderia colocar o teste assim, só assim, igual se e G7, por exemplo, que é a célula que a gente está trabalhando agora, é maior ou igual a 7, por exemplo, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e fecha parênteses. Não, 0. 0 quer dizer o que? Que é o primeiro argumento. O primeiro argumento é considerado falso. 0 é 0. Falso. Mas eu não quero que ele apresente um 0. Eu não quero que ele apresente um falso. Eu quero que ele apresente uma palavra. Que palavra que eu quero que ele apresente? Aprovado. Ou, se não for verdadeiro, então ele vai ser recuperação. Tudo bem? Prontinho. Recuperação. Tá aí, pessoal. Mais uma nova fórmula para vocês. E mais uma função
pra gente... Até a palavra escrevi errado, recuperação tá errado. Mas tudo bem, só para fim didático, vocês já entenderam a lógica, ok? Qualquer coisa, manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, faz teu movimento para continuar aprendendo, ok? Aguardo vocês na próxima aula pessoal, em que a gente vai revisar esse conceito e vai apresentar outras formas de fazer essa mesma tabela, tá ok? Valeu, pessoal!